O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Podemos nos sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós continuamos a leitura do capítulo 8 do Evangelho de São Mateus. E ontem nós ouvimos Jesus que atravessava o mar e foi atormentado aí por grandes águas, a ponto de, pela sua palavra, acalmar a tempestade. E aqui a gente não pode esquecer que a palavra do Senhor é eficaz. A palavra de Deus, de Jesus, é forte. E logo imediatamente aqui, esse trecho evangélico, vem o evangelho de hoje. Jesus, ele está aqui, como nós começamos aqui no evangelho, do outro mar, na outra margem do lago. Uma região pagã, uma região dos Gadarenos, uma região em que Deus não era ouvido, podemos assim dizer. Uma região em que todo o contexto do evangelho de hoje é pagã. E aqui, infelizmente, nós temos essa constatação que o ser humano, infelizmente, ele é capaz do mal, mas ele pode ser mal também. E é uma grande constatação que a gente tem que ter atenção sobre isso. Porque o Evangelho fala até mesmo das nossas atitudes. Porque o mal, se a gente não tomar cuidado, ele está até presente na nossa própria vida. Por exemplo, por meio da violência, o mal está presente, às vezes, por um pensamento nosso, por uma fala nossa, por um gesto nosso. Tudo aquilo que é contrário à ação de Deus, à ação de Jesus, isso é maligno. Que a gente tem que ter atenção de como estamos nos colocando nesse caminho de discipulado. E aí, o mal, ele está sempre diante do ser humano. Como eu já falei aqui em algumas homilias, sempre nós vamos ter diante de nós
a seguinte bifurcação: vida, morte, luz, trevas, dons do Espírito Santo, pecados capitais. Você tomando uma decisão, você vai ter essa bifurcação. E a decisão que você vai tomar ou é uma ou é outra. E aqui o Senhor nos convida, olha só, numa região totalmente pagã, totalmente, podemos assim dizer, sem Deus ali na vida das pessoas, Jesus nos mostra que onde Ele está, o mal não prevalece, se permitirmos. Não vai prevalecer. E é até interessante que o Papa Francisco dizia muito isso, e aqui no texto nós encontramos muito isso também. A única palavra que Jesus aqui falou, qual que era? Alguém lembra? A única palavra que ele falou, 3 letras, ide. Só isso ele falou com o mal. Com o mal não tem diálogo. Com o mal, às vezes a gente vê aí na televisão, né? Alguém conversando com o demônio, né? Com uma pessoa que está possuída, tudo mentira. Que às vezes a gente não sabe se está assistindo algo de comédia ou é um culto que está aparecendo na televisão, porque é algo assim de dar risada algumas coisas. Com o mal não se dialoga. E aqui o Evangelho nos dá essa conotação aqui de tudo impuro, né? Por isso o porco, né? Ele é um símbolo aí de um animal até impuro no tempo bíblico, e por isso que os demônios são expulsos para essa manada de porcos. E é interessante que essas pessoas aqui que gritavam, né, que estavam possuídos, o Evangelho nos dá que eles estavam aonde? Saindo dos túmulos. Então, para nos mostrar que eram os mais impuros possíveis, porque estavam até mesmo em contato com os mortos. Mas Jesus ali estava. Isso que a gente não pode esquecer. No Evangelho de ontem, Jesus estava na barca no meio da tempestade. No Evangelho de hoje, Jesus está em meio às trevas ali. Mas Ele faz a graça acontecer. Clamemo-lo. Em todas as circunstâncias da nossa vida. Peçamos a Ele para que nos dê a libertação de que a gente está precisando. Peçamos a Ele a graça de que tanto precisamos e necessitamos. Porque Ele nos dá esse caminho de libertação, de luz. Estarmos com Jesus é caminharmos na luz. É caminharmos verdadeiramente em meio às trevas, mas a luz ali vai prevalecer, porque Ele está com você. Você o clama na sua vida. Então, se você está com Jesus no seu coração, se você vem ouvir a sua palavra, se você quer viver essa palavra, se você entra na fila da comunhão, o mal é vencido, porque Jesus está contigo. A gente tem que ter atenção de não dar espaço. Jesus não deu espaço para o mal falar. Jesus não deu espaço para o mal crescer. Ele se colocou ali como filho de Deus, e até mesmo os demônios ali falavam: o que tens a ver conosco, filho de Deus? O mal reconhece quem nós somos, filhos de Deus. Não somos quaisquer pessoas, somos filhos de Deus. Não permitamos, então, que ele prevaleça nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas atitudes. E assim, para encerrar essa homilia,
não nos esqueçamos também que apesar de Jesus estar nessa região pagã e ter feito um bem, as pessoas não queriam ele lá. Mesmo fazendo o melhor, que é expulsando o demônio, muitos não queriam seguir Jesus. Eram maus. Não queriam a convivência com Jesus. Sai da nossa região. Volta para outra região, não permanece aqui. Isso é importante também a gente ter atenção. Testemunhemos. Mas se aquele ou aquela que não quer o seguimento de Jesus, você testemunhou. Você expulsou o mal. Sigamos o caminho de Jesus, do discipulado.